Na sequência, então, dos vídeos em que a gente fala do ultrassom para mapeamento da endometriose como uma finalização da investigação da endometriose antes de um ato cirúrgico, no exemplo a seguir, que a gente vai mostrar em vídeo, a gente vai ver que o ultrassom ajudou a esclarecer a relação do foco de endometriose com o intestino. A gente já havia previamente a ressonância magnética da paciente, evidenciando o espessamento da parede intestinal, e o cirurgião optou então por fazer ultrassom transvaginal com preparo intestinal para um esclarecimento desse espessamento intestinal, e vamos ver no vídeo a seguir então os achados ultrassonográficos. Então aqui a gente está a 10 centímetros da borda anal e a gente vai rodar o vídeo para ver que esse espessamento interpretado como reto, na verdade, ainda era uma parte do ligamento uterosacro esquerdo e a parede do reto, na verdade, estava um pouco mais abaixo do que essa faixa hipoecóica, essa faixa escura. Então a parede do reto estava um pouco mais posterior e a gente vai rodar o vídeo para ver isso melhor. Então vejam que aqui está o nódulo endometriótico, aqui está o reto, e vamos pausar o vídeo para a gente ver que, voltando um pouquinho aqui, a gente vai ver a anatomia melhor aqui do reto. Vejam que essa, na verdade, é a parede do reto, e aquela faixa era, na verdade, o ligamento uterosacro espessado. Vejam que a parede do reto está um pouco mais posterior, um pouco mais atrás, né? E aqui está o ligamento uterosacro. Vamos rodar o vídeo lentamente para ver isso melhor. Vejam que aqui está o reto e aqui está aquela faixa escura, né? Então, inicialmente pela ressonância magnética, a gente interpretou isso aqui tudo como espessamento intestinal, só que na verdade toda essa parte aqui era o ligamento uterosacro espessado e o reto, na verdade, estava um pouco mais posterior. E aqui no ultrassom a gente tem a vantagem de fazer múltiplos planos, né? E a gente conseguiu ver bem a gordura aqui interposta entre a parede do reto e o ligamento uterosacro que estava espessado, ok? A gente vai mostrar mais um pedaço ainda deste exame em outro plano, mostrando essa capacidade multiplanar do ultrassom. Então, aqui a gente ainda está mostrando aquela parede retal um pouco posteriorizada em relação ao ligamento uterosacro. Então, vejam que a parede retal está aqui e o ligamento uterosacro um pouco mais anterior. E aqui agora, em outro plano, vejam aquela imagem nodular atrás do útero, aquela imagem que foi interpretada como espessamento retal. A gente vai rodar o vídeo e nesse plano a gente vai ver que, mais uma vez, a gente consegue diferenciar então a parede retal do ligamento uterosacro. Então não era tudo espessamento da parede, havia uma gordura aqui interposta entre o ligamento uterosacro e a parede retal. E rodando mais o vídeo, a gente vê que havia sim uma parte levemente espessada na parede do reto, mas não era toda aquela espessura que incluía o ligamento uterosacro, né? Então, voltando mais uma vez, vejam o nódulo, o ligamento uterosacro e a parede retal, ok? E aqui em outro plano ainda, vejam aquele nódulo, a origem do ligamento uterosacro. Aqui a gente está bem na base do ligamento uterosacro e o reto logo atrás. Se a gente for rodar, a gente vai ver a continuação desse ligamento passando logo anteriormente ao reto. Vejam que aqui ele está um pouquinho mais distal, né? Um pouquinho mais indo para a região do sacro, e aqui está o reto. E aqui ainda no mesmo caso, explicando uma dor que a paciente tinha na relação sexual, vejam que daquele nódulo próximo do ligamento uterosacro havia uma banda fibrosa alcançando o fórnix vaginal posterior. Então vejam que o nódulo está aqui e ele alcança o fundo da vagina, explicando aqui então uma dor na relação sexual que essa paciente referiu também durante o exame. Vejam aqui o nódulo alcançando o fórnix vaginal posterior.